Recapitulando rapidamente a nossa aula passada, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o princípio da superposição, sobre dependência linear, sobre o teorema da unicidade. E aí identificamos, olha, quando eu estiver trabalhando com a equação diferencial de segunda ordem, essa minha solução ela será composta por duas soluções, né? Por duas funções que fazem parte do conjunto fundamental de soluções. Só que estas soluções só serão avaliadas corretamente se elas forem linearmente independentes, se elas forem LI. E aí a gente pode avaliar isso através da metodologia de tentativa e erro, que é verificando se existe alguma constante que na hora que eu multiplique uma dessas funções e some com a outra, o resultado será nulo. Isso indicaria uma dependência linear. Essas minhas funções, elas não seriam válidas, elas não poderiam ser utilizadas para compor o conjunto fundamental de soluções, tá? Só que aí o que acontece? Se a gente conseguir uma metodologia adequada para avaliar se é ou não linearmente dependente, fica mais fácil. E dentre essas metodologias eu apresentei para vocês a do Wronskiano. Então eu aplico o Wronskiano, calculo o determinante. Se o determinante for diferente de zero, é LI. Se o determinante for igual a zero, é LD. Então, essas foram os principais pontos abordados aí na aula passada. Na aula de hoje, a gente vai continuar estudando as equações diferenciais de segunda ordem. Só que agora nós vamos encontrar as soluções. Então, primeiramente, só para a gente tentar lembrar um pouquinho e fazer uma analogia, tá? Se eu tenho um EDO de segunda ordem, tá aqui, ó, a sua forma padrão, lembrando que o termo que acompanha a segunda derivada, eu posso dividir todos os termos por ele, né, para que ele fique aqui igual a 1. A equação diferencial ela fica escrita na sua forma padrão. Normalmente fica um pouquinho mais fácil da gente encontrar as soluções. Feito isso, eu tenho dois casos que eu preciso avaliar. Se a minha EDO é homogênea ou se ela não é homogênea. E aí, no caso das equações diferenciais de segunda ordem, a gente vai fazer a seguinte simplificação para a avaliação. Se eu tiver uma EDO, e cuidado com isso, tá? Isso aqui é muito importante, tá, gente? Se eu tenho uma EDO de segunda ordem e ela é não homogênea, eu começo a minha resolução avaliando esta EDO como se fosse homogênea e depois eu vou encontrar aqui um YP, que é a solução referente à parte não homogênea. Então, vou até repetir, tá? Se eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem, essa equação diferencial ela for não homogênea, R de x diferente de zero, primeiramente eu considero ela como homogênea para encontrar y1 e y2. E depois eu vou encontrar uma solução, uma função que represente a parte não homogênea. Tá claro isso para vocês? Sim. Ok. Isso aqui que a gente chama a solução da parte homogênea, nós vamos chamar de solução complementar, tá? E a parte não homogênea, né? Se tiver parte não homogênea, a nossa equação diferencial, a gente vai chamar de solução particular. Então, temos esses dois casos. Veja que a solução complementar, ela vai ser obrigatória, né? A gente vai precisar determinar, independente se for homogênea ou não. Se for não homogênea, nós vamos determinar a solução complementar e a solução particular. Alguma dúvida até aqui? Algo que vocês queiram perguntar?
Não. A Andressa chegou. E aí veja que a minha equação diferencial de segunda ordem, se eu tiver, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, tá? Esse YP, a parte não homogênea, não depende da parte homogênea. Esse YP vai depender da não homogeneidade e não da EDO em si. Então, um pouquinho mais para frente, a gente vai discutir mais um pouquinho o que é essa não homogeneidade na prática, tá? Fisicamente, para tentar compreender o porquê que a solução complementar, por exemplo, não é alterada pela presença da não homogeneidade. Então, guarda um pouquinho aí, tá? Vamos pegar aqui minha EDO linear de segunda ordem. Se ela for homogênea, encontra a minha solução complementar. Se ela for não homogênea, encontra a solução complementar mais a solução particular. Uma metodologia simples para a gente utilizar aqui na resolução dos nossos problemas, tá? Em alguns casos, possa ser que essa não homogeneidade, esse Rx aqui, ele seja bastante complexo ou tenha uma complexidade um pouco maior. Por exemplo, se o Rx for a função seno de x, é uma não homogeneidade simples de ser avaliada porque é apenas uma função. Mas essa não homogeneidade, esse Rx, ele pode ser, por exemplo, a soma de várias não homogeneidades. Como assim? Esse Rx pode ser seno de x mais exponencial de x mais o ln de x. Então, para que eu consiga descrever essa não homogeneidade, ao invés de ter apenas uma solução particular, eu vou fazer uma composição de soluções particulares. Eu vou estudar essas não homogeneidades pontuais, né, frente a cada tipo de função, para encontrar y de P1, y de P2 e o y de P3. Ficou claro para vocês? Ou está confuso? Gente, acorda aí. Então tá. Então, assim como nós fizemos lá na resolução das equações diferenciais de primeira ordem, nós tínhamos 4 métodos, né? Separáveis, homogêneas, lineares, exatas. Então, aqui a gente vai ter também uma série de metodologias de resolução. E, na verdade, aqui nesse caso, a gente tem até uma quantidade menor de metodologias. O que a gente precisa prestar atenção é como que o problema ele está sendo fornecido e qual é a cara ou a característica da equação diferencial. Então, a gente começou a nossa disciplina fazendo classificações de equações diferenciais. Se os coeficientes eram constantes ou não, se era linear ou não. Então, a gente vai continuar utilizando aquela classificação para auxiliar aqui na nossa resolução. Então, a primeira metodologia de resolução é através da técnica de redução de ordem. Então, como o próprio nome já diz, eu vou pegar a minha equação diferencial de segunda ordem e tentar transformá-la em uma EDO de primeira ordem. E para isso, eu preciso conhecer pelo menos uma solução. Então, vou até voltar. Eu tenho uma equação diferencial de segunda ordem e eu sei que ela é composta por y1 e por y2. Imagine o seguinte caso, que eu conheço quem é y1. Se eu souber quem é y1, eu posso transformar minha EDO de segunda ordem em uma EDO de primeira ordem e resolver o meu problema e encontrar quem é o y2.
Então, o método de redução de ordem, ele se resume à identificação de pelo menos uma função para facilitar a metodologia de resolução, tá? E aí eu coloquei aqui, ó, essa solução, esse y1, é preciso tomar cuidado. Não pode ser uma solução trivial. E aí, quando a gente fala em solução trivial, nós estamos falando, olha, a minha solução y1 ou y2 não pode ser simplesmente igual a zero. Se você falar que a sua solução y1 ou y2 é igual a zero, você está informando que nenhum fenômeno físico ou químico está ocorrendo no seu processo. Então, cuidado com esse detalhe. Tranquilo até aqui? Dúvidas? Alguém não entendeu? Queria perguntar? Tranquilo. Beleza. Então, cuidado com a solução trivial, tá? Então, eu quero reduzir EDO de segunda ordem para a primeira. E eu faço isso através de uma mudança de variável. Então, vamos lá tentar fazer. Eu tenho, por exemplo, esta equação diferencial, ó. Y duas linhas menos y igual a zero. Eu preciso encontrar quem é y1 e quem é y2. Só que essa equação aqui, uma das soluções, eu consigo já identificar de uma maneira tranquila. A gente até já avaliou ela em aulas anteriores. Essa equação diferencial está me perguntando o seguinte: qual é a função que na hora que eu derivo ela duas vezes menos ela mesma, o resultado é nulo? Qual é essa função? Área de x ou cosseno? Qual? Área de x ou cosseno? Olha de x. O cosseno não, porque vai ter uma mudança de sinal ali, não é? Vai sobrar um sinalzinho aí. Então, eu sei que a exponencial de x é solução. Veja que é uma equação diferencial de segunda ordem. Então, outra função, ela também iria aparecer aí. Vamos supor que a gente não sabe qual é essa outra função até o momento, tá? Nesse caso aqui, por ser uma equação diferencial bastante simples, a gente pode até saber. Mas vamos supor que nós não sabemos ainda. Então, eu vou propor uma mudança de variável. Eu vou falar, olha, y é um u de x, uma função u que eu não conheço, vezes a função conhecida, vezes o y1 de x. Aí, cuidado, tá? y1 é igual a exponencial de x para este caso, pelo amor de Deus. Para cada caso que nós estivermos avaliando, eu preciso fazer o teste de qual é a função que é a solução. Então, avaliei este meu problema. Y é igual a U vezes Y1. E meu Y1 aqui para este problema é exponencial de x. Minha equação diferencial, ela necessita do Y, mas necessita da derivada segunda de Y também. Então, eu vou pegar e vou derivar essa expressão uma vez e depois derivo a segunda vez. Derivei as duas vezes, vou lá e coloco e substituo na minha equação diferencial original. Até aqui alguém se perdeu em algum passo, ficou confuso alguma coisa? Não? Beleza. Então, fazendo isso, eu posso, então, simplificar. Observem que aparece u exponencial de x aqui e u exponencial de x aqui, com sinais trocados, né? Aqui está positivo e aqui está negativo. Então, isso já me ajuda a simplificar. Aí, olha só. Eu tenho u, duas linhas, derivada segunda de u, e aqui derivada primeira de u. Ambos os termos
multiplicando o exponencial de x. Eu posso colocar o exponencial de x em evidência, né? E passar para o outro lado. Então, 0 dividido pelo exponencial de x vai ser 0. Aí aqui eu posso promover a mudança de variável que eu estava falando com vocês. Eu fiz uma mudança de variável, que é fazer y igual a u vezes y1. Só que a segunda mudança de variável é fazer com que a derivada segunda desapareça. Então, se eu fizer, olha, w é igual a derivada de u, então u duas linhas é a derivada de w, não é? Vocês concordam ou não? Todo mundo compreendeu isso? Se eu derivar w aqui, ó, derivada de w é a derivada duas vezes de u, né? Então, substituir. Quem é a derivada segunda de u? Derivada primeira de w. E quem é a derivada de u? O próprio w. Então, aqui agora eu tenho uma EDO de primeira ordem. E a EDO de primeira ordem, vocês já sabem resolver com muita facilidade. Então, se eu tiver uma EDO desse jeito aqui, ó, apresentada desta forma, ela é uma EDO bastante simples, né? Uma EDO separável. Eu posso separar aqui os termos, fazer a integração e resolver. Então, eu encontrei aqui que W é igual... Aí tem a constante de integração aqui, tá? Que a gente não pode esquecer. Exponencial de menos 2x mais C1. Se eu utilizar as propriedades de exponencial, de exponenciação, se eu estou somando aqui o termo, o argumento do exponencial, quer dizer que era fruto de um produto, e exponencial de C1, lembrando que a gente também já avaliou isso, né? Para que não fique a determinação de constantes dentro da exponenciação, a gente pode falar, olha, a exponencial de C1, exponencial de uma constante, gera uma nova constante aqui, tá? Que eu chamei de C1 também, só para critérios de simplificação. Fiz isto. O meu problema se resume em determinar W? Não. Meu problema é encontrar Y1 e Y2. Y1 nós encontramos e Y2 ainda não. Então, eu preciso agora voltar um pouquinho. A gente fez a mudança de variável. W é igual à derivada de U. Logo, U é a integral de W. Direto, sem muito esforço, né? Essa nossa função é uma função exponencial, então é de fácil resolução. Encontramos aqui quem é a integral de U. O próximo problema ele já está praticamente resolvido. Porque agora, para encontrar y, a única coisa que eu preciso fazer é pegar u e multiplicar por y1. Então, peguei u aqui e multipliquei por exponencial de x. Então, veja, ó, exponencial de menos 2x vezes exponencial de x vai ficar exponencial de menos x. Isso é 2 vezes exponencial de x. Aqui eu fiz uma nova atualização da minha constante. Se C1 é constante, dividido por menos 2, por exemplo, vai gerar uma nova constante, só para não ficar carregando aí constantes complexas, tá? E assim eu encontro a minha solução, nesse caso aqui é a minha solução complementar, mas a EDO, ela é homogênea. Ficou claro o método para vocês? Sim, professor. Beleza. Então, eu não vou pedir para vocês resolverem a atividade agora, tá? Eu vou fazer com vocês aqui, só por conta do horário. Que 9 horas eu tenho uma banca de mestrado para participar. Quando eu me deparo com uma equação diferencial, vocês vão ver que existem metodologias bem simples de encontrar as soluções, tá? Não é tão chique assim não, Andressa.
Eu também achava que era, mas deixa para lá. Em alguns momentos, vocês vão ver, olha, eu tenho método de encontrar as duas soluções y1 e y2 diretamente. Em outros momentos, essas equações diferenciais, elas vão ter uma complexidade tão grande que é mais fácil eu encontrar uma das soluções fazendo testes e depois utilizar o método da redução de ordem. Essa equação aqui, por exemplo, ela é um desses casos, tá? Se vocês observarem, essa equação diferencial daqui de trás, eu tinha coeficientes constantes. E eu já vou adiantar para vocês. Equações diferenciais com coeficientes constantes, as soluções serão ou na forma de exponenciais ou na forma de senos e cossenos. Simples, rápido e prático. E vocês vão ver o porquê já já. Quando eu tenho uma solução com coeficientes variáveis, principalmente no caso em que o coeficiente ele é do tipo polinomial, a minha solução ela tende a ser também do tipo polinomial. Então, quando eu olho para esse tipo de equação diferencial, eu já imagino qual é a forma de solução. Tá? Então, só para vocês irem entendendo aí a dinâmica das equações diferenciais aqui. Com o tempo, né, conforme a gente for praticando, vocês vão entendendo melhor, pegando os macetes. Lista de exercícios aqui não vão faltar para isso. Então, eu vou pegar aqui e vou tentar identificar. Na hora que eu tento identificar, e aí eu peço que vocês tentem fazer o teste também, tá? Ó, se eu fizer y1 igual a x ao cubo e tentar substituir, vai ficar primeira derivada 3x ao quadrado, segunda derivada 6x. 6x vezes x ao quadrado vai ficar 6x ao cubo, e aqui vai ficar menos 6x ao cubo. Então, y1 é solução. Vocês conseguem verificar isso daqui? Sim. Fechou. Então, y1 é solução. Qual é a dificuldade do método de redução de ordem? É justamente encontrar esse y1 aqui, tá? Então, isso aqui, eu admito que a utilização do método de redução de ordem, ele vai precisar de um pouquinho de experiência aí. Tá? Ele não é um método tão simples assim por conta dessa, entre aspas, adivinhação, tá? Não é adivinhação porque a nossa experiência acaba nos guiando de uma forma mais rápida. Então, identifiquei quem é a solução. Vou avaliar então que é igual a U vezes Y1. Veja que é a mesma substituição que fizemos anteriormente. Nesse caso, Y1 é x ao cubo. Beleza. Preciso da primeira derivada e da segunda derivada, tá? Nesse caso, a substituição é apenas na segunda derivada. Derivei a primeira vez, derivei duas vezes. Substituo as expressões encontradas na equação diferencial. Fiz a substituição, consigo aqui fazer algumas simplificações. Então, x à quinta, U duas linhas, mais 6x à quarta, U linha. Observe que se eu colocar, ou se eu dividir todos os termos, por exemplo, por x à quinta, eu já consigo simplificar um pouquinho essa minha equação diferencial. E observem também que a gente pode fazer a mesma substituição que fizemos anteriormente. W é igual a linha, W' é igual a U, duas linhas. Fazendo isso, transformei a minha equação diferencial de segunda ordem em uma EDO de primeira ordem. Essa EDO de primeira ordem, os coeficientes eles não são constantes, mas mesmo assim a gente pode resolver utilizando as EDOs separáveis, né? Então,
conseguir identificar isso, resolvo facilmente. Vai aparecer que a ln de W seria igual a menos 6 ln de x. Aplico o exponencial dos dois lados e encontro quem é o meu W. E aí a determinação do C1, ele passa pelo mesmo critério que nós avaliamos anteriormente. Vai aparecer um exponencial de C1, a gente vai simplificar essa constante e assim sucessivamente. Determinei meu W, o meu problema não é a avaliação de W. Então, W é igual a U', U é igual a integral de W. Faço a integração. Observe que as constantes, elas vão aparecendo e elas são importantes, tá? Não se esqueçam delas. Encontrei U, agora eu preciso encontrar Y. Basta multiplicar pela solução que definimos inicialmente, x ao cubo. Então, y é igual a C1x elevado a menos 2 mais C2x elevado ao cubo. Então, vejo que o método de redução de ordem, ele não é um método complexo, porém, a gente precisa ter um pouquinho de domínio sobre a determinação desse y1 aqui. Aí eu já vou logo alertando a vocês para alguns casos, tá? Imagine que eu dou aí uma equação diferencial e aí do nada me aparece lá alguém falando, olha, y1 é igual a tangente do ln de 5x e prova que é a solução. Gente, deixa Chico Xavier quieto no canto dele, tá? Vamos utilizar os métodos adequados de resolução, pelo amor de Deus, tá? Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Beleza. Então, eu não sei se vocês estão percebendo, tá? Mas equações diferenciais, o assunto, o conteúdo em si, ele não é um conteúdo complexo, né? Vocês viram equações diferenciais de primeira ordem, o quão simples é a resolução daqueles problemas. Agora, nós estamos vendo aqui equações diferenciais de segunda ordem, pelo menos as lineares, e as metodologias também são simples, tá? Pelo menos na minha opinião, o método de redução de ordem é o método mais complexo que tem para resolver um EDO de segunda ordem. Estou falando sério, para mim esse aqui é o menos tranquilo, vamos dizer assim. Os outros métodos, eles conseguem ser ainda mais simples, tá? Então, o que foi que eu fiz? Se eu conhecer a minha função y1, se eu quiser determinar y2, aqui é uma generalização do método de redução de ordem, tá? y2 é igual a y1 vezes essa integral aqui, tá? Eu não gosto muito dessa generalização. Eu prefiro determinar y2 e a solução complementar utilizando o passo a passo que nós acabamos de fazer. Algum de vocês prefere utilizar essa equaçãozinha aqui para determinar y2. E aí acaba tendo um problema, porque nem sempre a resolução dessa integral aqui ela ocorre de uma maneira tão tranquila assim, tá? Então, eu trago essa generalização do método, porque os livros também apresentam e seria injusto eu esconder de vocês, tá? Mas eu acredito que o passo a passo ele traz mais informações e é até mais fácil do que a utilização dessa equação. Mas aí fica a critério de vocês qual método vocês querem selecionar para resolver, certo? Ok. Então, verificamos aí um problema em que tanto faz a minha EDO, ela tem coeficientes constantes ou coeficientes variáveis, eu posso utilizar o método da redução de ordem. Aqui agora a gente vai para métodos mais específicos, tá? E para isso eu preciso classificar a minha EDO corretamente. Então, isso vale também lá para as equações diferenciais de primeira ordem. Imagine que eu pego e falo, olha, a EDO ela é não linear.
e aí utilizo o método de resolução de EDO linear para resolver um EDO não linear. Isso não faz sentido. Aqui é a mesma coisa, tá? Veja que esse método é aplicado para EDO, né? Equações diferenciais de segunda ordem, lineares, homogêneas, com coeficientes constantes. Então, se esses coeficientes forem constantes, eu posso pegar e obter a minha solução. E a metodologia de resolução nada mais é do que uma expansão do que nós já conhecemos. Se eu tenho uma equação diferencial desta forma, aqui é de primeira ordem, tá? Eu conheço algumas possíveis soluções que satisfazem esta equação diferencial. E essas possíveis soluções é da forma da exponencial. Então, se eu tiver dy dx menos ay igual a zero, então aqui o EDO é linear de primeira ordem com coeficiente constante. Eu sei que a solução ela vai ter esta cara aqui. Logo, se eu tiver uma equação diferencial de segunda ordem, eu posso esperar que a minha solução, a minha forma de solução, ela tenha aí uma carinha parecida com a EDO de primeira ordem. Então, a gente vai resolvendo alguns problemas por analogia, tá? E a gente vai chegar justamente nesse ponto. Veja que aqui apareceu um A, que ele até aparece na própria equação diferencial de primeira ordem. Aqui, nesse caso, apareceu um M1 e um M2. Esse M1 e esse M2, eles não aparecem na EDO de segunda ordem, mas a gente consegue determiná-los. A nossa função aqui agora é determinar esse M1 e determinar esse M2. Então, vou pegar aqui um EDO de segunda ordem com coeficientes constantes e vou fazer o teste. Será que y igual ao exponencial de mx é solução? Então, vou pegar o y, a derivada de y, a derivada primeira, e a derivada segunda de y. Então, derivada primeira é m exponencial de mx, derivada segunda m ao quadrado exponencial de mx. Veja que no momento em que eu faço isso, eu posso colocar o exponencial de mx em evidência. Como o exponencial de mx ele é diferente de zero, porque se ele for igual a zero, a minha solução é trivial. Eu não tenho nenhum fenômeno físico ou químico ocorrendo no meu processo. Então, eu posso pegar e passar para o outro lado dividindo. Esta equação que resta aqui, que sobra depois da simplificação, que aparece dentro desses parênteses, nós vamos chamar de equação auxiliar ou equação característica. Então, se eu conheço a minha equação diferencial de segunda ordem, se ela tiver coeficientes constantes, olha só o nível de dificuldade. A minha dificuldade é pegar e identificar quais são as constantes que acompanham a derivada primeira, a derivada segunda, a derivada primeira e o termo sem derivação. Se eu conseguir identificar essas constantes, e, gente, pelo amor de Deus, eu consigo resolver o problema utilizando essa expressãozinha aqui, ó, AM ao quadrado mais BM mais C. Então, A é o termo que acompanha a derivada segunda, B acompanha a derivada primeira e C acompanha o termo sem derivação. Essa equação auxiliar, essa equação característica, ela lembra o que a vocês? Equação de segunda ordem, Bhaskara. Bhaskara. Então, lá no ensino médio, quando vocês estavam aprendendo Bhaskara e se perguntava quando é que a gente ia usar ou utilizar isto, está aqui uma das aplicações de Bhaskara. Chegou a hora, né? 10 anos depois. Eu espero que vocês tenham domínio sobre Bhaskara, tá? Então, a minha dificuldade em resolver uma equação linear homogênea com coeficientes constantes
é conseguir determinar as raízes desse polinômio. E aí, eu espero que todos tenhamos esse conhecimento. Eu tenho 3 casos que eu posso avaliar a Bhaskara, né? Quais são esses 3 casos? Lembra lá? Determinante maior que zero, determinante igual a zero, determinante menor que zero. Beleza. Quando o determinante ou delta é maior do que zero, significa o quê? Temos 2 raízes. Quando é igual a zero? Uma raiz real. As raízes são iguais, né? Irreais. E quando é menor do que zero? Não existe raízes reais, tem que ser imaginárias, ou complexas. Beleza. Concordo plenamente. Então, é isso. É simplesmente isso que a gente vai fazer aqui. Então, no primeiro caso, se eu encontrei que delta é maior do que zero e consigo determinar quem é M1 e quem é M2 através da utilização da fórmula de Bhaskara, então minha solução é simplesmente y é igual a C1 exponencial de M1x mais C2 exponencial de M2x. Segundo caso, se M1 for igual a M2, ou seja, o delta for igual a zero, a minha forma de solução é y é igual a C1 exponencial de M1x mais C2x exponencial de M1x. Então, eu já tenho uma forma de solução. Observe que aqui tem um x aqui, tá? Porque M1 ele é repetido, né? Não posso simplesmente colocar as exponenciações. E no terceiro caso, se as raízes forem complexas, eu vou ter y é igual a C1 M1x mais C2 M2x. Então, essas são as 3 formas que eu tenho, e se vocês observarem bem, né, o primeiro caso e o terceiro caso são bem próximos, mas a gente vai colocar aqui uma diferenciação entre eles. Mas são 3 casos bem simples da gente avaliar. Aí observe o seguinte. Vocês já se depararam em algum momento com exponencial de um número imaginário? Já precisaram utilizar isso? Gente. Então, realmente fica meio estranho falar, por exemplo, exponencial de menos 3i vezes x. Fica algo que soa estranho. Só que indiretamente vocês já utilizaram essas exponenciais imaginárias. Existe uma relação que me permite transformar exponenciais de números imaginários em funções trigonométricas, tá? Então, na verdade, as funções seno e cosseno, elas nada mais são do que exponenciais de números imaginários, tá? Ou a combinação de exponenciais de números imaginários. E quem consegue avaliar essa transformação é a fórmula de Euler. Então, para evitar o uso de exponenciais de números imaginários, quando as raízes forem complexas, a minha solução ela segue a seguinte forma: exponencial da parte real vezes cosseno e seno da parte imaginária, do argumento imaginário, ocultando o sinal aqui, tá? O sinal já é avaliado pela fórmula de Euler. Difícil, tranquilo, confuso? Qual é o nível de sentimento que estamos tendo na aula de hoje? Tá ok. Tranquilo. A fórmula de Euler no início talvez cause um pouquinho de estranheza mesmo, mas já já vocês vão se acostumar e vão agradecer bastante. A grande maioria dos fenômenos, pelo menos em relação à transferência de calor e massa, envolve as funções seno e cosseno, tá? A gente acaba chegando nessas raízes complexas. Então, quase todo fenômeno que é modelado através de ondas, né?
Então, transferência de calor é radiação, por exemplo, ondas eletromagnéticas. Tem uma onda de calor que está ali migrando através de material. Ela é modelada através de funções desse tipo aqui, tá? Só para vocês ficarem cientes, né? Ok? Então, vamos lá. Peguei aqui 3 casos para a gente avaliar. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu peguei o primeiro caso, 2y, duas linhas, menos 5y linha, menos 3y igual a zero. O segundo caso, y, duas linhas, menos 10y linha, mais 25y igual a zero. E o terceiro caso, y, duas linhas, mais y linha, mais y igual a zero. Então, vamos tentar fazer estas 3 atividadezinhas aí, rapidinho neste momento. 2 minutos para cada uma aí, tá? Não dá por quê, Andressa? Ah, é muita pressão? Tá bom. Ah, e lembrando, falando em pressão, lembrando que nossa prova é no próximo sábado, tá? E alguns terão prova amanhã também. Ô, professor, Oi. sobre a prova de sábado de EDO, vai até que assunto? EDO de primeira ordem. Classificação e resolução de EDO de primeira ordem. Certo, obrigada. Nada. Se for pelos slides, deve ir até o slide aula 4. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? É até a aula 4. Ah, você já quer a resolução para seguir, para resolver isso daqui? Beleza. Larissa Costa, né? Deixa eu anotar aqui. A outra Larissa já perdeu todos os pontos aí, praticamente, né? Não, a Larissa sabe. Ela perdeu uns 5 pontos aqui em equações diferenciais e está com menos 6 lá em Fernando de Transporte. Brincadeira, viu, gente? E aí, já acabaram? Tô terminando a segunda, eu acho. Na aula de ontem, o Matheus estava passeando de iate lá na Ponta Verde, né?
Queria eu ver esse ato, viu? Complicado, viu? Não tá fácil para ninguém. Então vamos lá fazer a correção. Primeira questão aqui, ó. Identifique inicialmente, os coeficientes são constantes? Pelo amor de Deus, tá, gente? Para que eu consiga aplicar este método, os coeficientes precisam ser constantes. Porque eu encontro aí de avaliação de x ao quadrado e avalia como constante, não é pouco, tá? Então, tenho a minha EDO de segunda ordem, coeficientes constantes. Identifico a equação característica. Ao identificar a equação característica, pego e encontro quem é M1 e quem é M2. Encontrei M1 e encontrei M2. Fiz delta, né? Encontrei Bhaskara, B ao quadrado menos 4AC. Encontrei as raízes. Se eu tenho M1 e se tenho M2, eu tenho a minha solução complementar. Quem tentou fazer, conseguiu encontrar estes valores aqui também? Deu bom. Então veja que é bem tranquilo, tá? Letra B. Y duas linhas menos 10y linha. Ah, e guarda essas resoluções aí para vocês fazerem o upload, tá? Menos 10y linha mais 25y igual a zero. Equação característica. M ao quadrado, então eu tenho 1, M ao quadrado menos 10M mais 25. Encontro aqui que M1 é igual a M2, que é igual a 5 meios. Então, determina a minha solução complementar. YC, né, a solução complementar, é C1 exponencial de 5x, 5 meios de x, perdão, mais C2x, cuidado para não esquecer desse x, exponencial de 5 meios de x. Vejam que se este x aqui foi esquecido, essa função e esta acabam sendo linearmente dependentes, né? Elas são iguais. Então, esse x ele surge justamente para garantir a independência linear. E a letra C, eu tenho 1 y duas linhas mais 1 y linha mais y. Então, equação característica bem direta, bem básica. E aqui eu tenho que M1 é menos 1 mais raiz de 3i sobre 2 e menos 1 menos raiz de 3i sobre 2. Então, a minha solução complementar ela vai exigir a utilização das funções trigonométricas seno e cosseno, tá? Então, veja o que é resoluções simples de serem avaliadas. Beleza, até aqui eu acho que está tranquilo, né? A gente não tem dificuldade. Pode falar, Matheus. Nessa parte aí, por exemplo, né, a gente tem duas raízes imaginárias e tal. Temos aí um meio mais raiz de 3i sobre 2 e tal. E a outra negativa dessa, conjugada. Só que quando a gente vem lá na solução, né, a parte que teria o i só fica positiva. Por que seria isso? Porque não teria tipo cosseno de menos 3 ou seno de menos 3. Raiz de menos 3. A fórmula de Euler, ele já engloba essa variação de sinais aí. Se você pegar, por exemplo, qual é o seno... Deixa eu pegar para vocês aqui. Inicial.
Mandei um link aí para você ver a descrição da fórmula de Euler, tá? 2, acho que o segundo ainda fica mais claro. Então fica claro aí que ele começa a brincar com esses sinais aí e organizar de forma que a gente não precise colocar os sinais negativos dentro do argumento do seno e do cosseno. Ok? Eu vou até colocar aqui no slide aqui, fórmula de Euler, para ficar mais claro para vocês. Beleza. Então, aqui é o caso das EDOs com coeficientes constantes. Então, se eu tiver, por exemplo, uma EDO e ela não for de segunda ordem, ela for de ordem N, e os coeficientes eles forem constantes, então, ó, se as raízes forem distintas, então, se eu der para vocês, olha, uma EDO de quarta ordem, coeficientes constantes, eu vou ter um polinômio de quarta ordem, de quarto grau. Então, eu preciso encontrar essas 4 raízes desse polinômio. E aí existem inúmeras formas, métodos de vocês determinarem essas raízes, né? Então, Briot-Ruffini, por exemplo, é um método para determinar raízes de polinômio. O que eu estou mostrando é que esse método ele pode ser expandido para equações diferenciais de diferentes ordens, tá? Então, se eu não me engano, na lista de exercício tem até uma EDO com ordem superior aí. Raízes distintas. Se as raízes forem iguais, vou fazendo a mesma avaliação. Então, aparece x elevado ao quadrado, x elevado a n menos 1 no final. Então, o valor que x, né, o exponente, né, que x está sendo avaliado, é uma ordem a menos do que a constante. Então, é C1, x elevado a 0. C2, x elevado a 1. Cn, x elevado a n menos 1. Tá claro aqui para vocês? Esses dois casos aí podem aparecer, tá bom? Ok. Dentre as equações diferenciais de segunda ordem, existem algumas que elas possuem um grau de dificuldade maior de obtenção de solução. E aí, por elas serem cotidianas, por elas serem frequentes, ao invés da gente pegar e ficar avaliando um método complexo para determinar essas soluções, se eu conseguir identificar que esta equação diferencial ela pertence a uma determinada classe, eu consigo avaliar qual é sua solução. A primeira classe são as equações de Euler-Cauchy. Olha aqui aparecendo novamente. As equações de Euler, elas são avaliadas como x ao quadrado, aqui próximo, acompanhando o termo de derivada segunda, mais um ax, então tem um x aqui acompanhando o termo de derivada primeira, mais um by. Então, se eu tiver uma equação desta forma, eu vejo que os coeficientes agora não são constantes. Então, eu sei que a minha solução é do tipo x elevado a n. Então, se a gente voltar aqui, ó, vou mostrar para vocês. Quando eu observo essa equação diferencial que foi utilizada no exemplo, observe que eu tenho x ao quadrado acompanhando y duas linhas aqui. Então, já é um indício para mim que essa equação diferencial é do tipo Euler-Cauchy. Então, a experiência vai trazendo aí insights mais rapidamente. Não sei se vocês lembravam dela, mas eu faço questão de relembrá-los. Então, vou fazer o mesmo teste que eu fiz anteriormente. Ó. Eu tenho y é igual a x elevado a m, a derivada de y e a segunda derivada de y. O mesmo procedimento que eu fiz quando as EDOs eram com coeficientes constantes.
faço as devidas substituições, cada termo aqui no seu lugarzinho, e na hora que eu faço isso, veja que eu consigo simplificar. Eu consigo colocar, por exemplo, o x elevado a m em evidência. E, gente, eu aconselho vocês muito a fazerem essas substituições aqui e verificarem se isso aqui está correto, tá? Fica a dica aí. Ao fazer essas substituições e fazer a simplificação, eu chego em algo que é semelhante à minha equação característica. Então, se eu conseguir identificar que a minha equação é do tipo Euler-Cauchy, então, x ao quadrado, ax mais b aqui. E conseguir identificar que ela é do tipo Euler-Cauchy, conseguir identificar esses termos constantes, eu consigo resolver essa minha equação diferencial. Então, veja que aqui vai surgir um polinômio de segundo grau também, tá? M ao quadrado, menos m, e aí a gente vai fazendo as avaliações. Então, vejo que a resolução de EDO de segunda ordem, pelo menos até o momento, culminaram ou foram simplificadas a resolução de polinômios de segundo grau. Eu não vejo como isso pode ser difícil para vocês. Tá tranquilo até aqui? Como é que vocês estão aí? Vocês estão dormindo, né? Mas... Tá ok. Tá. Então, vamos seguindo. Então, eu vou fazer o mesmo estudo de caso. Se as raízes forem iguais, ou foram distintas, perdão. Então, C1, x elevado a m1, mais C2, x elevado a m2. No nosso caso lá de estudo, acho que é o slide 6, a gente encontrou, ó, eu tinha a minha equação do tipo Euler-Cauchy, a gente encontrou que C1, x elevado a menos 2, C2, x elevado a 3, tá vendo? X ao cubo. Então, é justamente aquele caso de raízes distintas. Segundo caso, se as raízes forem iguais, eu vou ter x elevado a m, aí lembra que no caso anterior aparecia um x, aqui vai aparecer um ln de x multiplicando, tá? E no terceiro caso, quando as raízes forem complexas, né? Então vai aparecer um cosseno do ln de x, um seno do ln de x. Então imagina aí, eu forneço para vocês, por exemplo, uma equação diferencial do tipo Euler-Cauchy. E aí, do nada, aparece alguém com a solução, dizendo, olha, eu acho que x ao quadrado cosseno de 3ln de x é a solução. Então, cuidado com esses casos aí, tá? Se aparecer isso, eu vou fornecer outra equação diferencial para você me provar que você consegue fazer isso mentalmente mesmo. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Ok. Aí agora, talvez as coisas não fiquem tão tranquilas assim. Mas vamos tentar simplificar da melhor maneira possível. A gente acabou de avaliar as equações do tipo Euler-Cauchy. Existem outras famílias de soluções, tá? Dentre elas, as equações diferenciais de Bessel. E por que essa família de soluções ela é tão importante? Vocês vão ver quando vocês estiverem estudando fenômeno de transporte 2, fenômeno de transporte 3, todo e qualquer problema, ou a maioria dos problemas, né, envolvendo superfícies ou geometrias cilíndricas, elas vão necessitar da resolução desse tipo de equação diferencial. E aí, qual é a grande diferença para a equação diferencial de Bessel para a equação diferencial de Euler-Cauchy? Na equação diferencial de Euler-Cauchy, o termo que multiplica y, ele é uma constante. Vou até voltar aqui para vocês identificarem, tá?
O termo que multiplica y, ele é constante. Aqui em Bessel, não é uma constante. Aqui em Bessel, eu vou ter um x ao quadrado multiplicado por alguma constante. Esse lambda aqui é uma constante, tá? E esse n aqui também é outra constante. E aí eu não preciso me preocupar. Por quê? Se eu conseguir identificar que a minha equação diferencial, ela possui esta forma, e eu conseguir identificar qual é o valor de lambda e qual é o valor de n, eu sei qual é a minha solução. A minha solução, ela é dada por duas formas, tá? Y é igual a C1. Já já eu vou falar o que é esse J aqui, tá? Jn de lambda x mais C2 J de menos n de lambda x. Ou eu vou ter y é igual a C1 Jn de lambda x mais C2 yn de lambda x. Cuidado, não confundir J, ou melhor dizendo, esse y com o y da solução. Vocês já ouviram falar dessas equações ou funções de Bessel? Não. Não? Tá. As funções de Bessel não tem nada demais, tá? Só de falar para vocês, olha, eu quero saber quanto vale o J0 de 3. Seria algo como quanto é o seno de 3, tá? Obviamente os valores não são iguais. Mas é uma função que eu já tenho computado, já tenho tabelado os seus valores, tá? Então, por isso que não causa tanta dificuldade assim. Essa função j, a gente chama ela de função de primeiro tipo de Bessel. Função y é a função de segundo tipo de Bessel. Esse nzinho que aparece aqui é a ordem. Então, se eu falo j0, quer dizer que é a função de Bessel de primeiro tipo de ordem 0. y0, função de Bessel de segundo tipo de ordem 0. A ordem pode ter qualquer valor, tá? Real aí. Pode ser um valor inteiro, valor fracionário, tá? Então, são essas observações que a gente precisa avaliar. Essa segunda forma de apresentação, utilizando J e Y, ela é mais comum do que utilizando J de N e J de menos N. Até aqui tudo bem? Como é que vocês estão bem? Explica de novo essa parte e diferença entre as duas, por favor. São duas funções, essas funções elas são tabeladas. É como se fosse a função seno e cosseno. Elas possuem aí comportamentos similares, não tão similares assim, já vou mostrar, mas são duas funções tabeladas. Então, se eu te perguntar quanto vale o J5 de 3, você vai saber o valor, porque tem na tabela esse J5 de 3. No final da aula, eu vou abrir o chão para vocês identificarem, tá certo? Só para ficar claro para vocês. Aí eu estou chamando a atenção. Quando é que eu sei que é um EDO de Bessel? Quando o termo que acompanha o y também, né, além, obviamente, do termo que acompanha a derivada segunda e a derivada primeira, mas o termo que acompanha o y também é variável, aparece um x ao quadrado aqui. Aí eu preciso saber quanto vale lambda e quanto vale n. Cuidado que aqui é lambda ao quadrado e cuidado que aqui é n ao quadrado. Então, eu tenho a equação diferencial de Bessel. Pode falar. Nas outras lá, a gente tinha uma constante multiplicando o y', por exemplo, eu acho. E aí, nesse a gente não tem. Então, o y' não pode ser zero, por exemplo, não pode não estar lá. Não, ele tem que ser apresentado dessa forma. Se você tirar esse termo aqui, se isso aqui fosse zero, ela não seria de Bessel. Bessel tem que apresentar esta forma aqui, exatamente dessa forma. Beleza? Okay, né? Então, eu tenho aqui a minha EDO de Bessel.
Não obstante, eu posso fazer uma modificaçãozinha aqui na minha equação diferencial. Eu posso, veja que aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Eu posso ter o contrário, menos e aqui eu posso ter mais. Mudou? Não. O que a gente vai ter aqui são funções de Bessel modificadas. Então, ao invés de aparecer J e Y, aparece um I e um K. Então, isso aqui é a função de Bessel de primeiro tipo modificada, função de Bessel de segundo tipo modificada. Então, eu já estou apresentando essas funções para vocês, porque lá em fenômeno de transporte vocês vão utilizar com frequência, tá? Por exemplo, fenômeno de transferência de calor em uma superfície anular, a gente acaba chegando nessas funçõezinhas aqui. Tudo bem até aí, gente? Como é que tá essas observações? Ok. Então, ó, só para vocês ficarem cientes, tá? Eu trouxe aqui alguns gráficos só para mostrar o comportamento da função J0, da função J1, Y0 e Y1, K0 e K1, tá? Só para vocês verem que não é um bicho de 7 cabeças. Eu vou agora abrir aqui o Shawn para vocês identificarem lá no Shawn também, tá? Então, deixa eu tomar cuidado aqui para não abrir a prova antes da hora, né? Aqui o Shawn. Então, lá no Shawn, lá no capítulo 27, ele é destinado às funções de Bessel. Então, ó, ele até mostra aqui, ó, qual é a equação diferencial de Bessel, igualzinho eu mostrei ali nos nossos slides. E ele mostra como é que esse J0 ele é computado. Eu não quero que vocês computem através de um produtório, de um somatório, tá? Um somatório de um produtório. Aqui, lambda é igual a 1. Ele facilitou para vocês. Mas não se preocupe, não. Para a gente, lambda não vai ser sempre igual a 1, não. Então, tá aqui a função J0, a derivada de J0, tá? Então, tem algumas observações que seria interessante vocês avaliarem. E eu já aproveito. Observem, aqui é um exemplo que eu trago para vocês, que a gente tem aplicação física aqui na engenharia química principalmente, tá? Mas existem outras funções que precisamos conhecer, tá? Então, função beta, tem a função erro, função gama. Então, a gente vai acabar se deparando com essas funções aí ao longo do curso. Tem alguém fazendo fenômeno de transporte 2 aqui na disciplina? Você está cursando, tá? Vocês já começaram a se deparar com função erro e função erro complementar? Não? Eu espero que vocês encontrem elas, tá? É bastante importante. Então, tá aqui. Deixa eu voltar aqui para a tabelinha para vocês encontrarem, para os valores. Tem aqui, ó, lá na parte B, lá do Shawn, tabelas, funções de Bessel, tá vendo? Página 269. Pronto. Então, y0, eu quero saber quanto vale y de 1,2. Então, y0 de 1,2 vale 0,2281. Ó, 1,2. 3,5. Então, veja que a gente consegue, ó, y0 e y1. Tudo bem?
O J, ele está aqui também, ó. J0, J1. Então, nós temos as tabelinhas justamente para avaliar. Por que eu preciso disso? Quando vocês estiverem trabalhando com as equações diferenciais, vão precisar aplicar as condições de contorno, né? Para um x igual a 1, y é igual a 2, por exemplo. Quanto vale C1 e C2? E assim vocês precisam determinar e utilizar esses valores. Então, BSOI, BSOK. Ainda tem outras, tá? Mas essas outras aqui não são tão constantes assim, não. BR, B, QR, Q, e assim sucessivamente. Tranquilo, gente? Dúvidas? Ninguém tem dúvida?